Eu acho que a mulherada podia se... A mulherada se empolga mais aí, né? E aí, vamos participar ou não, mulherada? Vamos lá, né, gente? Eu creio que algo que Deus tem colocado nos nossos corações esses dias. Eu tenho ministrado aqui sobre uma vida com propósito, sobre termos o propósito. E antes de eu continuar, queria pedir para você olhar mais uma vez para o lado, fazer um coraçãozinho para a pessoa que está aí pertinho de você e dizer que bom que você está aqui nesta manhã. Como é bom, logo pela manhã, celebrar ao Senhor junto com você. Eu quero fazer mais uma oração antes de nós entrarmos na palavra. Eu quero orar com você para que Deus possa continuar ministrando aquilo que Ele tem para as nossas vidas nesta manhã. Quem já sentiu a presença de Deus neste lugar, nesta manhã? Eu creio que Deus ainda tem coisas maiores para entregar, Deus ainda tem coisas para te abençoar nesta manhã, mas eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Nós orarmos nesta manhã. Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos pela tua presença neste lugar. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, um Senhor que fala conosco, um Deus que ministra aos nossos corações, que edifica as nossas vidas. E nós te pedimos, Pai, continua ministrando aos nossos corações nesta manhã. Estamos com o nosso coração aberto, Senhor, para ouvir a tua voz. Fala conosco nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu só quero reforçar aqui, há 2 semanas atrás eu falei sobre as crianças, né? Nós temos liberado o retorno das crianças para estar junto conosco aqui, mas nós queremos pedir para você, papai e mamãe, nos ajudar. Nós não temos um espaço para as crianças, nós não temos um local específico para as crianças, mas nós queremos pedir para você, papai e mamãe, nos ajudar com o seu filho, para que a gente possa todos ser edificados. Nós sabemos que o momento da palavra não é um ambiente para eles não vão conseguir, né, prestar atenção, é claro, e não é isso que nós pedimos, mas eu quero pedir para você, papai e mamãe, ficar atento com seu filho, não apenas deixe ele, né, mas que você esteja cuidando dele, olhando onde ele está, o que ele está fazendo, tá bom? Nós pedimos para que você nos ajude com isso durante o culto, ok? Queridos, eu quero hoje encerrar a série sobre propósito. Eu comecei há 2 semanas atrás a falar sobre este tema, o propósito, sobre o propósito de Deus nas nossas vidas, como descobrir este propósito, tem a ver com o chamado. Eu quero ler com você o nosso texto básico que está em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então todas as coisas, inclusive eu e você, fomos criados por Deus e para Deus. E ao longo dessas 2 semanas nós temos visto, ouvido sobre isso, eu tenho ministrado aqui sobre este tema, sobre propósito. Vimos que o propósito, o que é o propósito, né? O que significa a palavra propósito? Propósito é uma grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. É um desígnio, né? Algo que você quer alcançar, aquilo que você busca atingir, o seu objetivo, né? Aquilo que você anseia, aquilo que você está procurando, você vive com aquele objetivo, você quer... você anseia por encontrar, em alcançar aquele objetivo. Então Deus tem um propósito na sua vida que contribui para o propósito dele aqui na terra, né, que contribui para o propósito final, que é a eternidade. Então nós vimos que há um propósito inicial de Deus para nós, e para este propósito, Deus, em sua infinita misericórdia e no seu infinito amor, Ele envia Jesus Cristo a este mundo, como homem, para restaurar todas as coisas, para colocar o homem novamente para o propósito eterno. E eu quero mais uma vez reafirmar, eu tenho dito isso aqui, e eu quero mais uma vez reafirmar e dizer, entender que o nosso propósito, entender o nosso chamado em Deus é muito importante para nós. Eu entendo que é muito importante entender o propósito e o chamado de Deus para as nossas vidas. Porém, se você ainda não tem vivido isso em sua vida,
Se você ainda não descobriu o seu propósito, se você ainda não descobriu o motivo para qual Deus te criou, você não precisa se sentir mais ou menos amado por causa disso. O amor de Deus, ele é incondicional, e ele já demonstrou o amor dele para cada um de nós na cruz do Calvário, quando ele veio a este mundo e ele morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. Então, descobrindo ou não descobrindo o seu propósito, você não é nem mais e nem menos amado por isso. O amor de Deus, ele é total. O amor de Deus, ele é completo. Eu e você somos amados por Deus de qualquer forma. Claro que entender o nosso propósito, descobrir o nosso propósito, nos ajudará na nossa caminhada cristã, nos ajudará a viver uma vida com Deus, nos ajudará a dar um sentido na nossa vida, mas isso não significa que eu sou mais ou menos amado por Deus. Então, Deus, ele nos ama, e à medida que nós vamos caminhando com ele, ele vai revelando o seu coração, ele vai revelando o propósito dele para as nossas vidas. Então, se você ainda não descobriu, eu quero te incentivar a descobrir qual o seu propósito, qual a sua vocação. Mas a maneira que você vai descobrir isso é caminhando com Deus, é caminhando com o Senhor, é tendo intimidade com Ele, porque nada melhor do que você perguntar para quem te criou qual o seu propósito. Uma outra pessoa não vai conseguir identificar para você o propósito na qual você foi criado. Apenas o Criador, apenas aquele que te criou é capaz de te falar para o que você foi criado. Então, precisamos lembrar, disse a semana passada, sobre a diferença entre propósito, chamado e vocação. É importante ter esses conceitos bem definidos. É claro que aqui nós estamos colocando essa nomenclatura, não tem um certo ou um errado. Você talvez vai ouvir outras pessoas falando, trocando essas palavras, mas com o mesmo entendimento. Na verdade, aqui a palavra não define exatamente o que é. Nós estamos apenas colocando um nome para que possa facilitar o entendimento sobre o assunto. Então, entender o que é chamado, entender o que é propósito e o que é vocação, é importante para nós diferenciarmos e entendermos um todo que Deus tem para nós. Então, nós vimos que chamado é quando Deus te chama de volta para aquilo que Ele está fazendo. Aquilo que Deus começou antes até da queda do homem. Ele te chama para fazer parte do seu propósito final. Então, Deus te chama para que você possa fazer parte do propósito dEle. Propósito é o motivo pela qual você foi criado. Deus escolheu você antes mesmo de você nascer para construir algo. E Ele quer construir ou reconstruir algo junto com você. Ele quer fazer algo através da sua vida e esse é o seu propósito. E o propósito, ele sempre visa o bem comum, ele sempre visa o coletivo. O nosso propósito não é para satisfazer as nossas vontades, o nosso propósito não é para aumentar o nosso ego. Não, o nosso propósito é para abençoar outras pessoas, é para o bem coletivo. É algo que tem a ver com outras pessoas e não com a gente mesmo. E a vocação são os dons e os talentos que Deus te deu. Aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. A habilidade que Ele tem te dado, a capacidade que Ele tem te dado naquilo que você se sente bem, naquilo que você se encontra, os seus dons e os seus talentos. Então, dentro dessa definição, nós precisamos lembrar, e eu disse aqui semana passada, que aquilo que você faz não define quem você é. Aquilo que você faz não é a sua identidade. Aquilo que você faz não define quem você é. Hoje você pode fazer alguma coisa, mas amanhã, se você fizer uma outra coisa, não significa que a sua identidade vai mudar. Está mudando apenas o que você está fazendo. A sua identidade é a mesma de filho de Deus. Ou seja, você é um filho de Deus.
nós somos filhos de Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filho de Deus. E o nosso chamado para cada um de nós, é de nós sermos sacerdotes. Fala para você mesmo, o meu chamado é ser um sacerdote. Deus me chamou para me relacionar com Ele. Sacerdote, nós vimos aqui a semana passada, que um sacerdote é aquele que entra na presença de Deus, aquele que se relaciona com Deus, e após sair deste lugar de relacionamento com Deus, ele então derrama aquilo que ele recebeu na vida de outras pessoas. Eu e você somos chamados para sermos sacerdotes, aonde nós estivermos. Nós somos chamados para ter um relacionamento com Deus, para ter uma intimidade com Deus, para que o fruto desse relacionamento nós possamos derramar na vida de outras pessoas, para que nós possamos abençoar outras pessoas, para que elas também desejem e anseiem estar na presença de Deus e se relacionar com Ele. Esse é o nosso chamado. E a sua vocação, então, é os seus dons e os seus talentos. Talvez a sua vocação é ser um administrador, talvez a sua vocação é ser um médico, talvez a sua vocação é ser mãe, talvez a sua vocação é servir, né, de alguma forma. Enfim, a sua vocação é aquilo que você tem o prazer de fazer, aquilo que te faz bem, aquela habilidade que Deus tem colocado em você. E o seu propósito é aquilo para qual Deus te criou. E é muito provável que o seu propósito, ele está relacionado com a habilidade que está na sua mão, mas voltado para o bem coletivo e não apenas para si. Então entender isso, entender o nosso propósito, o nosso chamado e a nossa vocação é importante, porque essas coisas nos ajudarão a dar um sentido na nossa vida. E essa pandemia, o que tem feito? Tem tirado esse sentido da vida das pessoas. As pessoas estão vivendo como se estivessem perdidas. As pessoas estão vivendo a vida como se não tivessem uma direção a chegar, um caminho a percorrer. Elas não dão valor àquilo que estão vivendo. Elas não entendem o momento ou aonde elas querem chegar. E então elas vão fazendo as suas escolhas e as suas decisões de uma forma pensando apenas para o momento. E aquela escolha e aquela decisão para aquele momento acaba interferindo para o futuro, acaba interferindo na eternidade, porque a pessoa ela acaba tomando uma decisão por causa das emoções que ela está vivendo naquele dia, naquele momento. Porque esta pandemia, ela tem feito com que você não consiga enxergar os próximos anos. Ela tem feito com que você não consiga olhar além daquilo que nós estamos vendo, mas como nós vimos hoje, através dos textos bíblicos, da palavra profética que veio nesta manhã, que nós devemos confiar no Senhor. Não importa o momento que nós estamos vivendo, não importa o que nós estamos passando, mas nós temos um lugar para descansar, um lugar para confiar. E neste lugar de descanso, neste lugar de refúgio, nós podemos então olhar para frente, olhar para daqui 10, 15, 20, 30 anos, olhar para a nossa eternidade e saber aonde nós queremos chegar e o que nós vamos fazer para alcançar esse objetivo, o que nós vamos fazer para alcançar, para viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Vira mais uma vez para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que isso, né, ninguém gosta de fazer, mas você vai com muito amor olhar para a pessoa, dar um sorriso para ela aí com seus olhos, e você vai dizer: Deus tem um propósito para a sua vida. Queridos, e hoje eu quero continuar falando sobre o propósito, sobre este tema, propósito. Mas eu quero falar hoje sobre o propósito da igreja. Qual é o objetivo da igreja? Por que existe a igreja? Qual o propósito? Qual a função da igreja? Porque o propósito da igreja, grave bem isso, o propósito da igreja, ele está diretamente ligado ao seu propósito. Ou melhor dizendo, o seu propósito de vida está ligado, o seu propósito de vida, aquilo que Deus tem para você, o motivo para qual Deus te criou, está ligado no propósito que Deus tem para a igreja.
É algo direto, não é algo que vem pelas beiradas, não é algo que, não, sobra um tempinho, então eu vou de acordo na igreja. Não, o seu propósito, o motivo para qual Deus te criou, está diretamente ligado ao propósito da igreja. Então, assim como todos nós temos um chamado geral, aonde nós fomos chamados para sermos sacerdotes, no grande propósito de Deus, e individualmente, cada um de nós temos o nosso propósito para Deus, para qual Deus nos criou, assim também é a igreja. Nessas duas dimensões, também há essas duas dimensões para a igreja. Então há a igreja, que podemos dizer a igreja de Cristo, a igreja universal, não é aquela que você está pensando agora, mas é a igreja universal de todos os crentes, de todos os cristãos, de todas as épocas, de todas as idades, de todas as nações. É a igreja de Cristo. Há um propósito para a igreja de Cristo, é aquele que está agora lá na China, lá no Japão, lá na Austrália, que também faz parte do corpo de Cristo, assim como aquele que já viveu na época lá de Atos, no início, né, da igreja, como também vem vivendo ao longo dos anos. Então, esta igreja é a igreja de Cristo, sem placa, sem denominação. É a igreja na qual é caracterizada como a noiva de Cristo, que aguarda ansiosamente pelo noivo. A noiva que aguarda o noivo para reinar com ele por toda a eternidade. A noiva que está sendo preparada por Deus para se encontrar com o noivo, que é Cristo Jesus. Então há vamos dizer assim, há essa dimensão da igreja, onde todos os cristãos fazem parte de uma única igreja, do corpo de Cristo, da igreja de Cristo na face da terra, de todas as épocas e nações. Mas também há a igreja local, que é chamada por Deus para expandir o seu reino para uma determinada cidade, para um grupo específico, para na linguagem de hoje, né, para uma tribo específica, para uma comunidade específica. Essa é a igreja local. Então, por isso que existe sim as suas denominações, que são as visões que Deus deu para cada pastor, para cada servo de Deus. São as visões para qual Deus tem diferenciado para que possa se alcançar todas as tribos, línguas, povos e raças. Porque se houvesse apenas uma igreja, um estilo, talvez não alcançaria todos na qual Deus quer alcançar. Então Deus estabelece a igreja local. Deus cria, vamos dizer assim, né, a igreja local. E essa igreja local, ela tem um propósito específico, para uma cidade específica, para uma comunidade específica, aonde cada um com a sua vocação e o seu propósito individual contribui para o propósito da igreja local, que contribui para o propósito da igreja de Cristo, que contribui para o propósito eterno de Deus. Deu para entender? Então a igreja local, vou repetir para que você grave bem isso. A igreja local, ela é formada, né? Ela tem um propósito específico, aonde cada um com a sua vocação e o seu propósito individual, cada membro dessa igreja local, com o seu propósito, com a sua vocação, contribui para o propósito da igreja local, que contribui para o propósito da igreja universal, que contribui para o propósito de Deus para a eternidade, de sermos todos sacerdotes, de reconstruirmos aquilo que Deus quer reconstruir nesta terra, para que o noivo, quando voltar, encontre a sua noiva pura, santa, sem mancha, né? Esse é o propósito de Deus. Então tudo o que Deus faz na terra, Ele faz através da sua igreja. Tudo que Deus faz hoje na terra, Ele faz através da sua igreja. No Antigo Testamento, você vê Deus levantando reis, levantando profetas, você vê Deus levantando os juízes, você vê Deus levantando pessoas específicas, né? O povo de Israel em si, você vê Deus levantando pessoas específicas para fazer a história, para fazer algo, para que algo aconteça. Mas após a vinda de Jesus,
depois que Jesus veio, que ele restaurou todas as coisas, tudo o que Deus faz na face da terra é através da igreja. Se ele usa um profeta, ele usa um profeta através da igreja. Se ele usa alguém, se ele usa um prefeito, se ele usa um presidente, se ele usa um governador, ele vai usar essa pessoa através da igreja. Ele não vai pegar alguém isolado, alguém que simplesmente, Deus levantou essa pessoa aqui, simples assim. Não. Tudo que Deus faz, a restauração, o que acontece, Ele faz através da sua igreja. O poder de Deus é liberado na terra hoje, através da sua igreja. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a igreja, sobre este propósito. Então, a igreja, ela é a ferramenta na qual Deus colocou hoje, vamos dizer assim, para que a história fosse reconstruída, para que todas as coisas fossem reestabelecidas, para contribuir para o seu propósito final. Para que o maior número de pessoas entendam que são chamados para ser sacerdotes, que são chamados para viver uma vida na eternidade com Deus. Tudo isso acontece através da igreja. Então, igreja, ela vem da palavra grega eclésia, que significa os chamados para fora. Esse era o termo definido na época do Antigo Testamento, do Novo Testamento, no período em que eles viviam. Então, no Novo Testamento, nós encontramos mais de 100 vezes esta palavra, em torno de 114 vezes esta palavra. Ela não é um conceito ou algo definido apenas para o cristão. Não, na verdade, esta palavra eclésia, ela também denominava como uma reunião, uma assembleia. Não significava, então, um prédio, não era um local específico, mas sim uma reunião, um conjunto de pessoas que se reunia para um determinado propósito, para uma determinada reunião. Então, a igreja, ela não é um prédio. A igreja é apenas um lugar, o prédio aqui onde nós estamos, este lugar, ele é apenas um lugar onde nós nos encontramos para poder ter uma reunião em adoração a Deus. Mas igreja não é essas paredes. Se nós não estivermos neste local aqui, estivermos apenas na rua ou apenas em um terreno, se nós estivermos reunidos adorando a Deus, nós também somos igreja. Nós somos igreja da mesma forma. Em Atos capítulo 17 fala que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homem. Então nós vemos desde o começo da história uma reconstrução. No Antigo Testamento você vê as pessoas querendo fazer uma casa para o Senhor. Você vê o tabernáculo de Moisés, onde Deus coloca que representava a sua presença ali em um daqueles lugares do tabernáculo. Depois você vê o rei Davi construindo, tendo um planejamento para construir um templo, onde Salomão depois coloca em prática isso e ele constrói o templo. Mas você pode perceber que ao longo da história, quando este templo virava algo de idolatria, quando aquele templo perdia a sua função essencial, que era apenas uma simbologia de estar na casa de Deus, você vê que o templo é destruído. Não somente a cidade é sitiada, mas o templo é destruído. Por quê? Porque o que Deus está dizendo, olha, o templo existe, é um lugar onde você oferece os sacrifícios, é um lugar onde você vai, mas o templo não é Deus. Deus é muito maior do que isso. Deus, ele não, e aí está o grande segredo de Deus e a grande soberania de Deus. Porque se não há, Deus não habita, não há um templo feito por homens na qual Deus pode habitar. Mas ele escolheu um lugar para habitar, que é o meu e o seu coração. Deus habita no nosso coração. Não um templo feito por mãos humanas, mas o nosso coração. Então, eu e você somos a igreja, quando nós deixamos Deus habitar no nosso coração.
E aqui eu quero abrir um parênteses. Não é o meu objetivo nesta manhã falar sobre isso, mas só um parênteses. Não é porque Deus habita no nosso coração que você vai deixar de se reunir, que você vai deixar de congregar como igreja. Porque um dos propósitos da igreja, e eu vou falar sobre isso, é realmente este, de estarmos juntos, sendo edificados pela palavra de Deus, sendo edificados pelo Senhor. Então a igreja somos nós, os que são chamados para fora, para viver uma vida de santidade, de pureza, para crescer e se edificar. Efésios capítulo 4, versículo 15, Paulo fala, mas nós, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que a cabeça é Cristo. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Ele está falando da importância de nós sermos igreja, a importância de nós crescermos como igreja, e aqui não somente um crescimento em número de pessoas, não somente um crescimento natural, mas também um crescimento espiritual, um amadurecimento, de nós crescermos em Deus, de nós alcançarmos uma maturidade em Deus. E como nós sabemos que nós estamos crescendo nessa maturidade em Deus? Quando nós vamos passando pelos problemas e nós vamos entendendo quem é Deus e o que nós devemos fazer em meio aos problemas. Quando nós vamos entendendo que eu não preciso me desesperar, que eu tenho um lugar de refúgio, um lugar de descanso, um lugar de fé. Quando eu vou entendendo como me comportar diante das situações, daquilo que Deus permite nas nossas vidas. E esse é um dos propósitos da igreja, de trazer essa edificação, para que nós sejamos edificados. Mas a igreja, ela é o corpo, mas na qual tem uma única direção, tem uma única cabeça, que é Cristo, que é Cristo Jesus. Então eu e você fazemos parte do mesmo corpo, na qual a cabeça é Cristo. E sabe, queridos, eu quero abrir um pouquinho aqui. Nós estamos vivendo dias onde muitas vozes têm se levantado e têm gerado confusão no meio do povo. Antes nós vivíamos numa geração, eu quero colocar aqui com as minhas palavras, mas se a gente pode dizer assim, nós vivíamos numa geração com um modelo militar, onde vinha a ordem de cima e você obedecia. Quem aqui não se lembra do seu pai que falava, faça isso, menino, se você não fizesse, você ia ver no final do dia o que ia acontecer, verdade ou não é? Então nós, aqui os mais novos, né? Vão se lembrar disso. E talvez, então você vivia numa geração estilo militar, onde um dava o comando e você tinha que obedecer. E talvez hoje você, como pai, não tenha passado isso para o seu filho, porque você entende, não, meu pai foi muito duro comigo, não, eu fui muito repreendido, não quero isso para o meu filho, ok, sem problema nenhum. Mas o problema é que do 8 da geração militar, vamos dizer assim, passou para o 80, aonde então a nova geração não tem limite. A nova geração então se torna uma geração ideológica, aonde começa a surgir então as ideologias, e você vê isso com muita frequência. E o que é essa questão da ideologia? Se você não entende como eu entendo, então sai fora daqui, você não presta para estar junto comigo. Não há um meio termo onde as pessoas se tem um equilíbrio, onde elas possam pensar diferente, onde elas possam lidar com as situações, onde elas possam juntas crescer. Então, de um termo militar, onde eu mando e todo mundo obedece, partiu para um ponto, então, onde todo mundo senta na mesa e um pai de 30, 40 dá a ordem, mas uma criança de 2 ou 3 também dita a ordem. E aí se mistura, e aí se gera confusão, porque não tem uma direção, porque não tem uma voz de autoridade, porque não tem um caminho. Então, essas ideologias vão surgindo, as vozes, onde as pessoas começam a pensar, mas eu vou na igreja para quê? Não, eu não preciso ir tanto na igreja é coisa de fanático. Não, todo dia na igreja? Não, eu já vou de domingo, tá bom demais.
Não ter compromisso com a igreja, não. Para que compromisso? Não precisa. Tá bom assim, viver sem compromisso, deixa eu viver a minha vida. Eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero crescer financeiramente, eu tenho os meus alvos, os meus objetivos, eu não preciso da igreja. E aí confusões vão entrando, situações vão entrando no meio, e tem gente que tem ficado, que talvez por uma geração que se viveu, tem vivido machucado, ficou machucado com a igreja, ficou machucado com pastores, com pessoas, com líderes. E essa machucadura foi porque a pessoa não estava olhando para Deus e sim para as pessoas. E eu vi uma ilustração essa semana que eu achei muito interessante. Uma pessoa chegou para um pastor, uma ilustração, né? Uma pessoa chegou para um pastor e falou: pastor, eu vou sair da igreja, porque aqui tem muita fofoca, aqui as pessoas ficam só no celular, aqui as pessoas não prestam atenção na palavra, aqui as pessoas não vivem uma vida com Deus. E aquele pastor virou para aquela pessoa e disse: ok, então vamos fazer o seguinte, você pode sair da igreja, sem problema nenhum, mas antes de você sair da igreja, você vai pegar esse copo com água, e você vai dar 3 voltas em volta da igreja. Só que presta atenção, você não pode derrubar esta água. Então aquela pessoa pegou aquele copo, olhando para ele, e deu as 3 voltas, para não deixar, e com todo cuidado, para não deixar aquela água cair. Quando terminou, o pastor perguntou para aquela pessoa: mudou alguma coisa? Ah, não mudou nada. Ah, ok, mas você viu, enquanto você estava dando a volta com o copo, você viu as pessoas conversando? Ah, não vi. Ah, você viu as pessoas mexendo no celular? Ah, não vi. Você viu as pessoas, você viu o estacionamento lá, que tinha que colocar o carro lá em cima, porque não tinha lugar na frente da igreja? Ah, não vi. Então, porque o seu foco estava no copo. O seu foco estava para não derrubar aquela água. Assim é conosco, queridos. O nosso foco quando nós vamos à igreja não tem que ser olhar para as circunstâncias, não tem que ser olhar para o que está acontecendo ou para as distrações, mas o nosso foco tem que ser olhar para Deus, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, aquilo que Ele quer ministrar ao nosso coração. É vir para a igreja e ser edificado com uma palavra que traz para dizer para nós: há um lugar de descanso, há um lugar de conforto, há um lugar de refrigério, há um lugar de posicionamento, de fé, um lugar de sustento. É se alimentar daquilo que Deus tem, e não com as distrações, e não com imperfeições humanas. Porque é claro, querido, se você vier nessa igreja, e eu estou falando da nossa igreja local, e se você quiser sentar aqui e começar a procurar defeitos, eu não te falo um, mas eu te falo 100 defeitos que nós temos. Eu te falo muitos defeitos na qual nós temos. Mas nós não estamos na igreja para ver os nossos defeitos. Nós estamos na igreja para ver o quem é perfeito. Nós estamos na igreja para buscar a perfeição. Não deixe com que vozes desta geração te dizem, que diz: não, eu fui machucado com a igreja. Ah, mas aquela pessoa não me atendeu como eu queria, e nem vai atender como você quer, porque o único que te conhece e que vai te dar o que você precisa é Deus. As pessoas não conseguem adivinhar. Eu ouço muito disso às vezes: ah, pastor, mas eu passei numa barra, o senhor nem ligou. E aí às vezes, gente, eu estou abrindo meu coração aqui, tá? Eu sei que eu não posso falar isso, mas às vezes, como pastor ou como líder, a nossa vontade de dizer: olha, que a nossa bola de cristal estava suja, a gente não conseguiu ver. Porque, queridos, igreja é relacionamento, igreja é comunhão, igreja é você poder chegar e falar: pastor, está difícil esse mês. Líder, está difícil esses dias. Eu estou desanimado. Ninguém vai adivinhar se você está desanimado, ninguém vai adivinhar se você está em lutas, porque cada um de nós temos as nossas lutas. Temos sim o prazer em te ajudar, temos sim como igreja o prazer em estar com você, em te ajudar. Mas se você não falar o que você precisa de ajuda, se você não abrir o seu coração, se você não se colocar com o seu líder de célula ou com o pastor e dizer: olha, está difícil, não tem como, porque é relacionamento. Relacionamento é uma via de mão dupla.
Relacionamento é você poder ouvir, mas também é você poder edificar. Às vezes o teu líder não está num dia bom, e você vai poder falar para o teu líder: olha, eu estou com dificuldade, mas eu estou vendo você também em dificuldade, e eu quero dizer que Jesus está com a gente, que Jesus está nos edificando, que vai dar certo, que Deus está conosco. Queridos, e o que a pandemia tem feito nesses dias é literalmente tirar este relacionamento, esta comunhão. É querer dizer: ó, fique em casa, assista o online. Você está buscando a Deus? Deus não está lá na igreja, Deus está em todo lugar. Ok, eu concordo, Deus está em todo lugar. Se você não pode vir, se você está lá aquele dia doente, e você tem alguma coisa, e você através do online está assistindo o culto ali, buscando a Deus, e esta ferramenta é justamente para te ajudar nisso, legal, mas não se esqueça, igreja é viva, ela se torna viva quando se tem relacionamento, quando se tem comunhão, porque eu e você fomos criados com esta necessidade de comunhão, de relacionamento, de estar juntos, e nós não podemos deixar isso apagar. Mas pastor, tem o distanciamento. Ok, tem o distanciamento, tem sim, nós temos que nos cuidar, mas não significa que nós não temos que nos relacionar, não significa que nós não temos que ter comunhão uns com os outros. E é justamente onde o online tem dado esta possibilidade, mesmo diante desse distanciamento, podemos estarmos juntos. É poder dar glória a Deus. Pastor. E eu sei, queridos, e eu quero desafiar aqui, eu sei que às vezes há necessidade sim de você estar em casa. Talvez como alguns que estão nos acompanhando hoje. Mas eu quero colocar duas coisas. Que, primeiro, mesmo você estando na sua casa, você pode participar se interagindo com a gente. Você pode pôr lá glória a Deus. Você pode pôr lá amém. Você pode pôr lá o que Deus está falando com você. Você pode interagir com aquela palavra. E segundo, você pode também, da mesma forma que você adora a Deus nesse lugar, você pode também adorar na sua casa. Eu sei que a tentação é muito grande de você colocar lá na TV, de você colocar lá no celular e ir fazer outras coisas. E mas eu estou ouvindo. Mas eu quero dizer para você, o online são ferramentas para que de alguma forma nós possamos estar juntos neste momento. E são ferramentas que chegaram para ficar. São ferramentas que não vão embora, vão continuar. Mas nós não podemos nos esquecer que nós temos um lugar para que nós precisamos congregar. Nós precisamos ter um lugar para se relacionar, para ter comunhão, para estar juntos. Então, não deixe com que essas vozes, queridos, te atrapalhem, porque é algo muito importante de você entender. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja, ela e você faz parte do corpo de Cristo, e não tem como dizer, não tem como fazer parte do corpo de Cristo se você não estiver em uma igreja, se você não estiver relacionado com uma igreja. Eu não estou dizendo apenas a nossa igreja, não, estou dizendo igreja num âmbito geral, na igreja na qual você se identifica. E é claro que se você está neste lugar é porque você se identifica com esta casa e com esta visão. Mas o que eu quero dizer é que não há como você fazer parte do corpo de Cristo sem estar em uma igreja, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela não faz parte do corpo de Cristo, mas ela é o corpo de Cristo. Então, se eu quero estar no corpo de Cristo, eu preciso estar em uma igreja. Mas pastor, a igreja exige compromisso. Sim, quem disse que no corpo de Cristo não exige compromisso? Quem disse que Deus não busca compromisso? Quem diz que nosso Deus é um Deus irresponsável? Que o nosso Deus é um Deus sem compromisso? Não, Deus é um Deus compromissado. Deus é um Deus que tem um compromisso de nos abençoar, um compromisso de que as bênçãos e as promessas deles se cumpram sobre a nossa vida. Então nada mais do que nós também termos o compromisso. E o nosso compromisso é ter o compromisso com o corpo de Cristo, é poder estar junto. Então tem muita gente dizendo: eu creio em Jesus,
eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Não tem como. Porque se você quer Jesus, você precisa fazer parte do corpo. Porque Jesus, ele é o cabeça. E este corpo se chama igreja. Não confunda as vozes. Não confunda as vozes. Olha o que Paulo fala em Romanos, capítulo 12. Eu estou colocando a nova versão, na nova Almeida atualizada, que diz assim, capítulo 12, versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Mas pastor, a igreja tem pessoas diferentes. Na igreja tem pessoas que agem de formas diferentes. Nem todo mundo pensa igual. Sim. Nem todo mundo na igreja é olho. Como nem todo mundo na igreja é pé. Como nem todo mundo na igreja é mão. Mas todos fazem parte do mesmo corpo. Do mesmo propósito. Da mesma essência. Da mesma direção. As diferenças que encontramos na igreja não são para nos afastar, mas as diferenças que encontramos na igreja são para nos unir e nos fortalecer e nos completar. Porque o seu irmão que está do teu lado, ele tem algo que você não tem, mas tem algo que você precisa. Talvez ele tenha a paciência que você não tem. E ele tem a paciência que você precisa. E ele vai poder te ajudar. Olha, seja mais calmo nessa situação. Talvez ele não tenha a fé que você não tem. Mas ele tem a fé que você precisa. Para dizer, olha, se firma. Vamos crer, porque Deus vai agir. Vamos crer, porque Deus vai fazer. Então o fato de você encontrar indiferenças no meio da igreja, e é o que você mais vai encontrar, são as indiferenças. Mas as indiferenças não vêm para te afastar. As indiferenças não é como um espinho na qual você coloca a mão e se machuca. Mas as diferenças é como uma engrenagem na qual uma encaixa na outra. E então elas se completam. E então elas se formam para que ela possa rodar e acontecer. Queridos, cada um de nós precisamos um dos outros. Eu preciso de vocês. Mas o senhor é o pastor, sim, mas eu preciso de cada um de vocês. Eu preciso da sua fé para fortalecer a minha fé. Eu preciso do seu amor para aumentar o meu amor. Eu preciso de um relacionamento contigo para que eu possa ter um relacionamento com você. Eu preciso de você para que eu também possa crescer naquele que me chamou, naquele que está acima de todas as coisas, para que eu possa crescer em Cristo, aquele que é o cabeça do corpo dele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nesta manhã? Mas pastor, exige compromisso? Sim. Todo corpo tem compromisso. Todo corpo precisa ser bem cuidado. Você não tem que ter um compromisso com o seu corpo de limpar o seu ouvido todo dia? Porque se você não limpar seu ouvido, vai ter sujeira e em algum momento pode te atrapalhar a audição. Você não tem um compromisso com o seu corpo de dormir para você restaurar as suas forças. A vida é cheia de compromissos. E com o corpo de Cristo não é nada diferente. Mas o compromisso que nós temos com o corpo de Cristo é um compromisso saudável, que nos leva para uma direção, que nos leva para um lugar, que nos faz ter a certeza de que nós vamos chegar em um lugar. A perfeição no corpo de Cristo? Não. Assim como o seu corpo não é perfeito, aqui tem uma saliência, não está perfeito, tem uma saliência aqui. Mas faz parte do meu corpo, faz parte de mim. Eu preciso, eu preciso aqui dessa região no meu corpo. É perfeita? Não. Mas não é perfeita para quem? Porque para Deus ela é perfeita, porque Deus me criou assim. Mas pastor, aquela pessoa é tão imperfeita assim, e vai continuar sendo, porque ela faz parte do corpo de Cristo.
E é aí que está a essência, a beleza do negócio. A perfeição nós encontramos na unidade do corpo e não na parte individual. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 14. Quero que você acompanhe essa leitura. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso isso deixa de ser parte do corpo? Se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? Se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas aonde Ele quis. O corpo deixará de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. E isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte dele. Eu sei que esse texto é um pouco longo, mas eu fiz questão de ler ele inteiro, para dizer a você nesta manhã: você tem um lugar no corpo de Cristo. Você tem um lugar no corpo de Cristo. E nós estamos aqui, nós pastores, líderes e supervisores, nós estamos aqui para fazer parte deste corpo junto com você. Para fazer parte deste corpo junto com você. Porque é importante entender que você faz parte do corpo de Cristo. Porque o seu propósito individual para a qual Deus te criou, com a vocação que Ele te deu, foi para você exercer no corpo de Cristo na qual você está ligado, para que você estabeleça o reino de Deus. Porque se você viver o seu propósito, se você exercer a sua vocação no seu propósito fora do corpo de Cristo, você vai estar construindo o seu reino e não o reino de Deus. Deu para entender? Se você usar o seu propósito e a sua vocação fora do corpo de Cristo, e eu estou dizendo agora não somente da igreja local, mas como também da igreja de Cristo. Se você usar a sua vocação para alcançar o seu propósito fora da igreja de Cristo, você vai estar construindo o seu reino. Mas o que Deus quer não é estabelecer o seu reino, Deus quer estabelecer o reino dele. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino. E nós só conseguimos colocar o nosso propósito e a nossa vocação para estabelecer o reino de Deus quando nós estamos ligados a um corpo. Quando temos compromisso com o corpo de Cristo. Quando temos compromisso com a igreja local. Quando temos o compromisso de colocar a nossa vocação e para alcançar o nosso propósito nas mãos de Deus, ligado ao corpo de Cristo.
Então não caia no engano de Satanás, que ir na igreja é perda de tempo, que ir na igreja não é prioridade, que ir na igreja é coisa de fanático. Queridos, igreja é lugar de comunhão, de relacionamento, de servir a Deus, mas também de servir ao próximo. É lugar de se edificar, mas também de edificar o próximo. É lugar de se encher de Deus, mas também é lugar de derramar a nossa vida na vida de outras pessoas. É lugar de exercer o nosso chamado, de sermos sacerdotes, de nos relacionarmos com Deus, de sermos cheios da presença de Deus para derramarmos na vida de outras pessoas. Você faz parte do corpo de Cristo. E nós, como igreja local, nós temos um propósito específico para esta cidade específica, para um grupo específico desta cidade. E aqui agora eu quero falar sobre nós, como igreja local, o propósito da igreja local. Nós temos um propósito, nós temos uma visão na qual Deus colocou no nosso coração. Há uma base aonde eu e a pastora Letícia chegamos. Uma base foi construída pelos nossos pais. Uma base foi estabelecida, uma base de caráter, uma base de integridade, uma base com valores foram estabelecidos por mais de 20 anos nessa cidade, onde eu e a pastora Letícia então nós subimos nesta base. Mas nós como pastores não pretendemos apenas permanecer, mas nós queremos avançar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós queremos avançar no propósito de Deus para esta casa. Nós queremos avançar, nós queremos conquistar a parcela. Há um grupo de pessoas, há uma parte desta cidade, na qual Deus já falou aos nossos corações, Deus já ministrou aos nossos corações, que há uma parte desta cidade onde eu e você, iremos tocar. Eu e você levaremos o amor de Deus. Eu e você levaremos Jesus, que transformará as vidas dessas pessoas. E como pai, eu também quero aumentar esta base, para que os nossos filhos que virão possam ser impulsionados para algo maior que Deus tem para a vida deles. Não pensar somente na nossa geração, mas pensar na próxima geração. Pensar que aquilo que nós estamos construindo hoje, quem vai desfrutar não somos nós, mas é os nossos filhos. É para quem nós estamos deixando, para quem nós vamos deixar. Nós temos mais do que uma herança, mas nós temos um legado a deixar. Então, e nós queremos te convidar, nós queremos convidar você, com o propósito para o qual Deus te criou, com o propósito para o qual Deus te formou, né? Com a vocação, com os dons e talentos que Ele te deu, para fazer parte deste propósito como igreja local, de avançar nesta cidade. Mas pastor, eu não sei fazer nada. Sabe? Deus te deu dons, Deus te deu talentos, talvez você não conseguiu encontrar quais são, mas Deus te deu. E é com esse dom e com este talento que você faz parte do corpo de Cristo, que nós queremos te impulsionar a viver o seu propósito para um propósito maior de Deus. Somos uma igreja que preza os laços familiares, que preza a comunhão, o relacionamento, o respeito e a transparência. Somos uma igreja em células, onde tudo que fazemos, aonde nos movemos, acontece tudo pelas células. Acontece tudo através das células. Por isso, queridos, é importante você estar participando assiduamente de uma célula. Ah, mas a pandemia é um online. Seja online ou seja presencial, célula é importante porque célula é relacionamento, célula é comunhão, célula é edificação, célula é poder compartilhar o coração aflito, poder compartilhar as necessidades e orar uns pelos outros e nos fortalecermos. Queridos, como pastor desta casa, eu quero dizer a você nesta manhã com muito amor:
não tenha a célula como, se der eu participo, hoje eu vou trabalhar até mais tarde e não vou, não. Prioriza isso na sua vida, porque célula é relacionamento, célula é comunhão, célula é você estar ligado ao corpo, célula é você ter vida para alguém derramar sobre você vida, e você também poder derramar vida sobre alguém. A essência da célula é relacionamento, edificação. Então não deixe de estar junto, não deixe de participar, não deixe de se envolver no corpo de Cristo através da célula. Não pense, mas agora tem que ser mais cedo, é 7 horas. A questão do horário é porque estamos num novo tempo. Ainda há os decretos em vigor. Mas foi a forma que nós encontramos para que pudéssemos ter o presencial, para que você pudesse estar juntos, para que pudéssemos estar juntos, nos fortalecendo, tendo relacionamento, tendo comunhão. Então, queridos, se envolva no corpo de Cristo através da célula. Não deixe com que o engano ou achar que não é importante a célula entre no seu coração. Porque se você começar a deixar isso de lado, você vai começar a se esfriar em Deus, porque você não vai ter pessoas para se relacionar. E vamos agora numa questão bem prática. O fogo, para manter aceso, as lenhas precisam estar juntas ou precisam estar separadas? O que acontece se uma lenha, mesmo que ela esteja com fogo, ela é colocada de lado? Ela apaga. Mas se essa lenha, ela está no meio ali do fogo, e em algum momento a chama daquela lenha, ela diminui, mas ela não apaga, porque ela ainda assim ela se torna uma brasa, porque está no meio de um ambiente quente, está no meio de um ambiente que está aceso, que a qualquer momento essa brasa ela pode voltar, tendo combustível ela volta para poder virar um fogo novamente. Mas sozinho essa brasa vai se apagar, e aí é difícil acender de novo. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que eu não sei como você tem vivido até aqui, eu não sei como está a sua vida com Deus, não sei como está a sua busca por Deus nesses dias. Mas eu quero dizer, se você não estiver se relacionando com o corpo de Cristo, você ficar com o coração aceso por Deus, com a paixão por Deus, vai ser muito mais difícil. Se envolva, participe, esteja junto, dê prioridade. Pastor, mas dê prioridade. Sabe, queridos, Deus nos chamou nessa cidade para levar famílias a um encontro com Deus, estender o seu reino na nossa cidade, no mundo. Deus nos chamou para vivermos os seus propósitos para nós, e faz parte do propósito de Deus para esta casa avançar naquilo que o Senhor tem chamado. Há famílias, jovens, adolescentes, crianças que estão perdidos, que estão sem rumo, estão sem direção, estão sem sentido na vida, mas que pela fé eu já consigo enxergar que eles experimentarão a transformação através da vida de Jesus. Eles experimentarão o poder de transformador que há em Jesus através da minha e da sua vida, através desta casa, através do nosso compromisso com a igreja local, através do nosso compromisso com Deus, através do nosso compromisso, através das ações desta casa. E a maneira que Deus tem colocado no nosso coração para alcançar essas pessoas é amando e servindo. Amando e servindo a sua família, amando e servindo o seu bairro,
amando e servindo o seu patrão, amando e servindo o seu chefe, amando e servindo os seus funcionários, amando e servindo o caixa do supermercado, amando e servindo o dono do açougue, amando e servindo o funcionário da farmácia, amando e servindo as pessoas que estão à sua volta, amando e servindo a nossa cidade. 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Falar que ama a pessoa é fácil, não é? Isso você pode dizer agora, vira para a pessoa e fala, fala, eu te amo em Cristo Jesus. Falar para a pessoa que você a ama é fácil, mas olha o que o apóstolo João está dizendo. Não nos limitemos a dizer que amamos um ao outro, mas demonstremos esta verdade do amor em ações, por meio de nossas ações. Sabe, queridos, demonstrar amor com a nossa fala, olha, eu te amo, Jesus te ama, é muito fácil. É fácil falar. Mas você acha que o Jesus te ama vai matar a fome daquele que está necessitado, se não levar algo para ele comer? Um Jesus te ama vai aquecer o frio sem levar uma blusa para aquela pessoa? O que eu quero dizer nesta manhã é que amar é muito mais do que falar, mas amar também é servir. Precisamos ter o amor de Deus na nossa vida para amarmos o próximo e demonstrar esse amor através de ações, servindo ao próximo. Então, amar e servir sempre foram valores importantes desta casa. Amar e servir sempre foram valores fundamentais nesta casa. E através desses valores, amar e servir, vidas foram transformadas, vidas foram alcançadas, pessoas foram tocadas, sementes foram lançadas. Amar e servir sempre foi o valor que norteou esta casa. Muitos aqui talvez, alguns, nem todos conhecem, mas alguns aqui se lembram que na sua geração, você que é pai hoje, você se lembra que na sua geração, quando você era jovem e adolescente, você que já fazia parte desta casa, você foi nas escolas levar o amor de Deus através com o seu talento de dançar. Depois você descobriu que não era seu talento, mas você foi dançar, você foi fazer teatro, você foi levar o amor de Deus, você semeou. Você vai se lembrar de um local onde toda semana era levado sopa, onde era levado alimento para pessoas necessitadas. Você vai se lembrar de diversas ações que já foram feitas. Você vai lembrar que recentemente nós já fizemos essas ações em escola, transformando, restaurando uma escola, restaurando praça, servindo pessoas. Porque um valor desta casa é amar e servir, mesmo que seja na simplicidade, como uma cartinha entregue para alguém, falando do amor de Deus, como um livretinho entregue para os enfermeiros, porque amar e servir é um valor desta casa. João, pode preparar aí para a gente. E nós queremos continuar como igreja, amando e servindo esta cidade, amando e servindo as pessoas à nossa volta, amando e servindo aqueles que estão próximos de nós. Vamos assistir um vídeo e eu quero concluir. Apaga as luzes. Deus estabeleceu a sua igreja aqui na terra para cooperar com Ele no seu grande propósito. Um reino de sacerdotes que reinarão para sempre com Cristo Jesus. Dentro desse propósito,
A Igreja Nova Aliança está na cidade de Tatuí há mais de 20 anos, alcançando, tocando vidas e mudando histórias. Por onde passamos, deixamos a marca do amor, do servir e da vida que Deus pode gerar em nós através do seu Filho Jesus. E o nosso sonho é expandir o reino de Deus na nossa cidade, alcançando jovens, adolescentes, famílias que estão perdidos, sem direção, procurando um propósito para se viver e os preparando para viver nesta geração. Famílias sendo transformadas e restauradas pelo poder de Deus. E a maneira que Deus tem dado a esta casa de alcançar este sonho é amando e servindo essas pessoas. Por isso, queremos te convidar a viver este sonho conosco, amando e servindo nossa cidade. Mas há um propósito específico para cada um de nós como indivíduo, para qual Deus te criou, com seus dons e os seus talentos, como ferramentas para alcançar este propósito para qual Deus te criou. Deus estabeleceu a sua igreja para recrutar esses sacerdotes ao longo dos anos, através do sangue de Cristo, para que as pessoas saibam que todos são chamados para ser um sacerdote, através do sangue de Jesus, o sumo sacerdote, que abriu um novo e vivo caminho para todos nós termos acesso à presença do Pai. Deus estabelece a sua igreja para chamar, para levar esta palavra, para que pudesse, através da igreja local, em uma cidade específica, com uma visão específica, para que pudesse reunir pessoas com propósitos específicos, com vocações específicas, para que o reino de Deus seja estabelecido. Fazer parte do corpo de Cristo é essencial para que você encontre o propósito que Ele tem para você. Porque exercer o seu propósito com a sua vocação, mas sem estar ligado ao corpo, você estará estabelecendo o seu próprio reino e não o reino de Deus. Fazer parte de uma igreja é ter a certeza de estar ligado ao corpo de Cristo. E nós, como igreja, nós queremos te impulsionar a viver o propósito de Deus em sua vida, através da sua vocação, através dos seus dons, dos seus talentos. Nós queremos te impulsionar a viver aquilo que Deus tem para você, te oferecendo um lugar de edificação, um lugar de comunhão, um lugar de relacionamento, um lugar de transparência, um lugar de cumplicidade, mas também um lugar de compromisso, porque nós temos um sonho a realizar, nós temos um objetivo como igreja a chegar, nós temos uma mensagem a propagar, nós temos um reino a expandir, e a maneira que Deus tem colocado no nosso coração para fazer tudo isso é amando e servindo essa cidade, amando e servindo ao próximo, amando e servindo a nossa família, amando e servindo o nosso bairro, amando e servindo as pessoas que estão à nossa volta. E eu quero encerrar lendo Hebreus capítulo 10, quero te convidar a ficar em pé, eu quero ler esse texto com você. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos,
porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e do servir. Versão André Agostini. Na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Mesmo em dias difíceis que nós estamos vivendo, precisamos nos apegar à esperança que é Cristo Jesus. O profeta Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A nossa esperança é Cristo Jesus. A nossa esperança é o Senhor. É nele que nós podemos estar num lugar de confiança. É nele que nós podemos estar num lugar de descanso. É nele que nós temos um lugar onde nós podemos nos refugiar, onde podemos estar, como o Salmo 91 diz, na sombra das tuas asas, sendo cobertos por ele. Mas também é neste lugar que nós precisamos motivar uns aos outros no amor, no servir. É neste lugar que temos que nos reunir. É neste lugar que temos para ser edificados, que temos para nos relacionar, para termos comunhão uns com os outros. Porque ser igreja, fazer parte de um corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo é essencial para mim e para você, para que juntos possamos colocar o propósito que Deus tem para cada um de nós em ação, através da nossa vocação, através dos nossos talentos, não para gerar o nosso reino, mas para expandir o reino de Deus nessa cidade e nas nações. Feche os teus olhos cantando essa canção. Depois eu quero orar com você, para que Deus possa despertar o teu coração, para que Deus possa aquecer o teu coração nesta manhã, para você viver o propósito dele na sua vida, identificado com a igreja local, compromissado com a igreja local, e sendo abençoado por Deus, e amando e servindo essa cidade, em nome de Jesus.